Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante o ministério de Jesus, houve várias tentativas de matá-lo. Em Nazaré, onde ele foi criado, levaram Jesus até um monte com a intenção de jogá-lo para baixo, mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Lucas, capítulo 4, do versículo 28 a 30. Quando Jesus desrespeitou os costumes dos fariseus sobre o sábado e ousou curar um homem naquele dia, conspiravam para achar uma maneira de matá-lo. Mateus capítulo 12, do versículo 9 a 13. Ouvindo Jesus afirmar ser o Filho de Deus, assim declarando sua divindade, os líderes dos judeus queriam tirar a sua vida. João capítulo 5, versículo 18. Indignados ao ouvirem Jesus afirmar ser o eterno Deus, João 8, versículo 59 diz: pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando Jesus disse que ele e o Pai são unidos e que ele tem poder para dar a vida eterna, diz em João 10, versículo 31, os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Depois de Jesus ressuscitar Lázaro, os líderes queriam matar Jesus e Lázaro para esconder as evidências da sua divindade. João capítulo 11, do 45 a 47, e capítulo 12, do versículo 9 a 11, passam essas informações para nós. As autoridades religiosas queriam matar Jesus depois de ele expulsar os comerciantes do templo. Lucas 19, do 45 a 48. E poucos dias antes da crucificação, os mesmos líderes decidiram adiar seus planos para prender e matar Jesus. Diz Marcos 14, versículos 1 e 2. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando eles queriam matar o Senhor, não conseguiram. E quando decidiram esperar, o desfecho da história foi a morte de Jesus na mesma semana. Por quê? Porque Deus estava no controle. Deus já havia determinado onde, quando e como Jesus seria morto. Ele não seria morto em Nazaré, não seria atirado de um precipício, nem apedrejado, não seria em data qualquer. Jesus seria crucificado em Jerusalém na Páscoa, porque Deus determinou que sua morte sacrificial aconteceria desta forma. Quando os judeus queriam matá-lo em outro lugar ou de outra maneira, não conseguiram. Quando decidiram esperar para fazer depois da festa, não conseguiram adiar o sacrifício de Jesus. O plano de Deus foi cumprido, e os homens mais influentes em Jerusalém não tinham poder para frustrar o propósito divino. Deus usou a ambição conhecida e a crueldade previsível dos servos do diabo para sacrificar seu filho pelos nossos pecados. Esse sacrifício não foi feito como os homens queriam, e sim nos termos definidos por Deus, que determinou quando, onde e como Jesus seria morto. Deus é soberano e continua no controle. A pergunta bíblica de ontem foi: qual mulher que estava em um casamento ilícito pediu a morte de João Batista? Alternativas: A. Maria Madalena, B. Drusila, C. Cleópatra ou D. Herodias. A resposta vem de Marcos capítulo 6, que relata essa história para nós sobre a morte de João Batista. Foi Herodias, alternativa D. Herodias, por meio da sua filha, pediu a cabeça de João Batista. Para a pergunta de hoje, voltamos ao Antigo Testamento. Por que Moisés cobria seu rosto com um véu? Alternativas: A. Porque era velho e tinha muitas rugas. B. Para se proteger do sol no deserto. C. Para esconder sua identidade do povo. Ou D.
porque seu rosto resplandecia. A resposta vem no final do próximo episódio. Há muitas coisas nesta vida que nós não controlamos. Não controlamos muitas coisas da nossa circunstância, não controlamos o que as outras pessoas fazem, e às vezes até lutamos para controlar nossas próprias reações e comportamentos. Mas podemos achar conforto em saber que o Deus verdadeiro é soberano. Deus tem controle. E mesmo quando seres humanos mostram a crueldade e maldade como fizeram com Jesus, Deus é capaz de usar até a maldade dos homens para cumprir o seu propósito. Vamos continuar confiando no Deus que nos ama e que deseja a nossa presença com Ele no céu, na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.